Olá, boa noite a todos. Começamos hoje mais um programa Fórum Sindical, uma parceria entre a revista Fórum e o Sindipetro NF, que é o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Esse é nosso segundo programa, estreamos na quinta-feira passada, falando sobre direitos trabalhistas, pegando como gancho o 1º de maio, que foi ontem, tiveram mobilizações em todo o Brasil. E hoje, o tema da nossa conversa com o pessoal do Sindipetro é sobre privatização das refinarias da Petrobras, que foi anunciada pelo governo recentemente. Essa semana, os petroleiros, inclusive, na terça-feira, fizeram atos em refinarias, em pátios do sistema, contra esse projeto de privatização do governo. De acordo com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, vão ser privatizadas pelo menos 8 refinarias de um sistema de 13, se eu não me engano, aí vocês me confirmam. Aí eu estou hoje com o Teseu Bezerra e com o Tadeu Porto, que são aí do Sindipetro NF. Boa noite aos dois. Enfim, eu gostaria de já começar abrindo, perguntando por que os petroleiros estão mobilizados contra a venda dessas refinarias. Quais vão ser as consequências para a população e para a empresa, para a Petrobras, enquanto empresa pública, com a venda, com a privatização dessas 8 refinarias? Boa noite, Teseu e Tadeu. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan. A gente, na verdade, na última sexta-feira, né, como você falou, Petrobras anunciou a venda das 8 refinarias e, naturalmente, nós não poderíamos deixar de ter uma reação, né, em relação a isso. Praticamente só as refinarias da região sudeste do nosso país que não estariam à venda nesse momento. É bom deixar claro para a população brasileira, né? Ele pretende vender do restante do país, mas as do Sudeste não estariam sendo vendidas agora. Só que eu quero só lembrar aqui que o Temer tentou vender também 2 do Nordeste e 2 do Sul. E nós resistimos e conseguimos aí, de várias formas, com várias lutas, embargar isso. Fizemos ato na terça-feira, todo o Brasil, contra essas vendas, porque a grande mentira que eles contam o tempo inteiro é que se vender as refinarias vai baixar o preço da gasolina. Então foi a desculpa que eles acharam para querer ter apoio da população em relação a isso. Infelizmente, muita gente está acreditando, mas nós vamos fazer esse debate com a população, vamos fazer essa resistência. Tadeu, fica à vontade. São oito refinarias, boa noite né? para você, boa noite, Teseu. Deixar uma boa noite também especial para o nosso querido amigo Renato Rovai, que está sempre com a gente aí fazendo esse debate, essa parceria muito importante que nós aqui do Sindipetro NF estamos fazendo com a revista Fórum, no sentido de fortalecer o sindicalismo, melhorando a comunicação, e fortalecer a comunicação, trazendo conteúdo para vocês aí com o lugar de fala dos trabalhadores e das trabalhadoras, e nosso especificamente aí falando da Petrobras. Nós separamos aqui, eu vou pedir para a Lu colocar um link de uma notícia, o Ivan, que ilustra muito os prejuízos que vai ter, a população brasileira caso as refinarias sejam privatizadas. É bom a gente deixar uma coisa bem clara aqui. Quem está falando que o preço dos combustíveis vai diminuir está mentindo. Está mentindo como mentiram falando que derrubar a Dilma a economia ia voltar. Estão mentindo falando como falaram que façando a reforma trabalhista e aumentar emprego, estão mentindo de novo. E qual uma das grandes provas que nós temos? Uma notícia que saiu aí na manhã dessa quinta-feira, aí do pessoal do Estadão, de um relatório da ANP que deixa claramente colocado que o preço que as refinarias abaixaram não chegou no consumidor. É claro que o título aí do Estadão não favorece muito, é verdade. Se olhar a matéria inteira, inclusive tem uma nota do pessoal da distribuição que desmente o título e nós até, de certa maneira, concordamos mais ou menos com essa nota, mas fato é que o monopólio que a Petrobras tem do refino abaixou o preço da gasolina, chegou a abaixar, no geral aumentou, mas viveu períodos de abaixar. E quando a Petrobras, que é um monopólio, que é estatal, abaixava, o setor de distribuição, que é de mercado e que tem competição, guardou o dinheiro no bolso, e os postos de gasolina, que é de mercado e que tem competição, guardaram o dinheiro no bolso. Quer dizer, nós já sabemos, estamos careca de saber, Ivan, é bom esclarecer para o pessoal, que uma commodity como o petróleo, que é estratégico, porque move guerras,
que é inelástica porque o preço dela praticamente não muda na curva de oferta e procura, porque todo mundo precisa o tempo todo, que é um insumo mais importante de economias de malhas rodoviárias igual é no Brasil. Uma commodity como essa não pode ser tratado como cálculo de primeiro período de economia. Você colocar 4, 5 empresas competindo aqui, o preço vai diminuir. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é um bem estratégico. A Petrobras precisa, claro, fomentar o mercado com diversas empresas de construção de navios e até serviços do dia a dia de refinarias, de plataformas, de Faféns, de outras empresas. Ela precisa, sim, gerar economia nesse sentido, mas também o Estado brasileiro, com a Petrobras e com os outros órgãos, precisa ter um controle sobre o petróleo. E aí, deixando bem claro para o pessoal, isso, se abaixar, se vender as refinarias, o preço vai aumentar, não vai abaixar, como já colocado aí por esse estudo do DNP. Sim, legal. Tadeu, e o argumento que é utilizado normalmente pelos defensores da privatização é que isso... Opa, tá me ouvindo? Alô? Pode falar, Ivan. Tá me Agora ouvindo? foi. Tá me ouvindo? Sim, legal. sim. Bom, então, eu estava comentando que o grande argumento utilizado pelos defensores da privatização, da venda das refinarias, é que isso vai aumentar a concorrência e logo o preço baixaria, como se a coisa acontecesse dessa maneira, preto no branco, de forma fácil, assim, né? Por que isso não é verdade? Por que mesmo aumentando a concorrência, o preço vai aumentar? De forma bem didática, por que vendendo as refinarias, os preços dos combustíveis tendem a aumentar? Mesmo aumentando a concorrência. Quer pegar? Posso falar? Fique à vontade. É porque, na verdade, Ivan, eu vou fazer uma comparação aqui meio bem mais básica para a população entender, né? Quantos donos de postos na cidade tem, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro? Você tem aí pelo menos, sei lá, centenas de donos de postos. Cada posto lá, a gente sabe que tem alguns empresários que têm vários postos e tal, mas em geral tem centenas de números. E mesmo assim, com essa concorrência enorme que tem, digamos, sei lá, mais de 100 empresas, vou botar por baixo aqui. Mesmo assim, você tem um preço exatamente, praticamente igual em toda a cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 60 quilômetros de extensão, a cidade do município do Rio de Janeiro. Então, isso não vai fazer com que diminua o preço. Você vai querer vender 8 refinarias da Petrobras, onde, na verdade, simplesmente somente 8 no máximo, né? Na verdade, você vai ter a Petrobras, como algumas refinarias, e mais 8 empresas. 9 empresas vão ter refinarias no Brasil. E então não vai ser vai ter mais um novo cartel no Brasil para beneficiar esse grupo de 8 novos empresários que vão ter aqui no nosso país. Se nos postos de gasolina já é feito esse cartel descarado, deslavado, que não tem lugar no Brasil que se consiga derrubar esses cartéis, você imagina com essas refinarias aqui no Brasil. Inclusive, é bom a gente falar sobre isso, porque eu vou pedir para passar um vídeo que ele vai explicar com bastante detalhe, que a gente vê muitas pessoas falando, nos Estados Unidos tem várias empresas e tal, e lá nos Estados Unidos, a produção de gasolina, por exemplo, que é o comparativo que esse vídeo vai fazer, ela mostra claramente que a produção de gasolina nos Estados Unidos, o valor é maior do que o valor do que a Petrobras faz e refinar e produz gasolina aqui no Brasil. Então, pode botar o vídeo aí, que depois desse vídeo vai ficar até mais fácil de entender.
As distribuidoras da Eletrobras já estão sendo vendidas. A Eletrobras, no ano que vem, já são mais 20 bi que podem vir. Essa coisa da Eletrobras será mantida da maneira como o governo Temer imaginou? Sim, mais rápido do que eles. Sempre mais rápido. Porque a convicção vem de muito tempo. A Petrobras vai ser O vendida? diagnóstico, por mim, todas. Então, Ivan, eu acho que fica claro aí, né? Não tem a concorrência, ela não vai aumentar. Essa concorrência que eu falo não é a concorrência de uma forma generalizada, mas no setor petróleo e mais voltado aqui no Brasil, não vai voltar, não vai reduzir o preço dos combustíveis. A gente tem aí a Petrobras com 25% do valor do que é a gasolina. Então, assim, fica claro para o povo brasileiro que hoje, na verdade, esse valor, como foi feito há um tempo atrás, mas ainda está bem atual, porque não mudou muito, né, o preço, está 5,17 aqui em Campos, por exemplo. Então, não mudou muito o preço, mas fica claro que não vai fazer reduzir os postos. O que vai fazer reduzir é a redução de impostos, o que pode fazer reduzir é a Petrobras subsidiar na hora que for necessário, principalmente o que for, como já fez no passado, e o que for necessário para que a economia do país fique estável. Então, assim, balela, é conversa fiada, como disse o vídeo, essa questão de que essa concorrência de oito empresas a mais no Brasil vai fazer. E tem um ponto central, que o Tadeu pode até falar mais sobre isso, que é a questão de que desde 1997 qualquer empresa do mundo pode construir refinaria aqui no Brasil. Fernando Henrique quebrou a lei do monopólio em 1997, 22 anos. Aí, Tadeu, eu te pergunto, quantas empresas do mundo já construíram refinarias aqui no Brasil? Nenhuma. A galera não quer investir, a galera só quer o filé mignon. Investir em refinaria é caro, os equipamentos são caros, é até legal, por isso que o governo Lula construiu a Abreu Lima, construiu o Comperj, gera emprego, gera tecnologia, é bem bacana. Agora, tem grana. O que essa galera quer é pegar o que está pronto aqui, pegar o filé mignon e levar para eles. E tem outras duas coisas, o Teseu deu a primeira explicação, a aplicação master aí, sobre a questão do porquê que o preço não vai baixar, que é sensacional, mas tem outras duas coisas que entram também nessa variável que é importante destacar. Primeiro, a geopolítica do petróleo. A gente sabe que petróleo não é commodity qualquer. Petróleo é a commodity de maior liquidez do mundo. É a matriz energética mais importante do mundo. Então move mundos, move guerras, move montanhas, vamos dizer assim. Então, o que manda na política do petróleo mesmo são dois grandes cartéis. Um privado, que é das 4 irmãs, que eram 7 aí até a greve, até a crise de 70, e um estatal, que é a OPEP. Eles é que mandam no preço do petróleo, e aí, é claro, ancorado no dólar, porque quem garante aí a estabilidade do dólar é o petróleo, por isso que a gente fala petrodólar. Então, quando o Trump ameaça o Irã, por exemplo, o preço do barril sobe. O que as empresas internacionais fazem? Joga para o consumidor. E eu não quero pagar isso não. Isso aí é um maluco aí brigando contra o maluco. Eu não tenho nada a ver com isso. Que é o que o capitalista faz e é o que o Pedro Parente tentou fazer com a Petrobras e que causou a greve dos caminhoneiros, diga-se de passagem, que é a paridade com o preço internacional. Então a geopolítica também manda no preço internacional e o que vai avacalhar a competição, um outro aspecto, é a questão territorial. Como é que as empresas vão mesmo competir uma com a outra? Ou a refinaria lá do Rio Grande do Sul vai pegar um nicho de mercado do Rio Grande do Sul, a refinaria lá da Bahia vai pegar um nicho do mercado da Bahia e vai ficar preso? Eu falo isso, Ivan, para finalizar, porque eu vejo muita gente defendendo a privatização, mas como mineiro que mora no Rio de Janeiro, eu não consigo aceitar, por exemplo, que o Rio de Janeiro tem duas empresas privadas de setor energético, que é a Light e a Ampla, e elas sequer cheguem ao pé da CEMIG, que é uma estatal mineira. Em Minas é maior territorialmente, apesar de ter uma economia menor que a do Rio de Janeiro, cheio de montanha, até o Rio também tem, a região serrana, é muito mais desafiador construir em Minas Gerais. E a CEMIG é muito melhor que as duas juntas e somadas. Que é a Enel agora, né? Desculpa, eu falei Ampla, é a Enel, que é uma empresa italiana que comprou a Ampla. E a gente fala que a CEMIG é muito melhor, por quê? Porque quando a Light quebrou em 2008, quem teve que salvar foi a CEMIG, que teve que comprar grande parte das ações da Light. Quando a privada quebrou, vai lá a estatal e salva. Aí o setor energético do Brasil, não tem ninguém falando dele, sequer nem para comparar, que é uma outra energia, nem para comparar com o que querem fazer do petróleo. Eles só jogam a falácia, que vai baixar a gasolina, fica todo mundo caladinho,
e para poder tentar vender. E cada um, aí, não querendo cometer ilação nem nada não, tentando levar vantagem aí, pragmaticamente, no que acha que tem que levar. Mas é uma coisa, é certa, pelo que o Teseu falou, pelo vídeo, pelo que eu estou falando. A questão territorial, a questão da geopolítica do petróleo, não vai baixar o preço da gasolina se privatizar. Isso é fato. Uhum. Agora, eu queria comentar com vocês essa coisa que ficou muito estigmatizada na sociedade, que é o fato do governo intervir no preço dos combustíveis, né? Na época da Dilma, lá em 2015, que até inflamou muito as manifestações a favor do impeachment e tudo mais, era que o combustível estava alto, no entanto, a Dilma influenciava no preço do combustível. Aí o Bolsonaro vem agora com um discurso novo de que não vai influenciar mais, como se isso fosse bom, e o preço segue aí equiparado com o do mercado e segue subindo. Afinal, qual que é a importância do governo interferir, sim, no preço dos combustíveis, né? Eu queria que vocês me ajudassem a desestigmatizar essa história para quem está assistindo, porque passou a impressão nos últimos anos de que o governo interferir no preço dos combustíveis é ruim, né? A impressão de que esse governo que agora se elegeu através de seus atores políticos, através da mídia, foi essa a ideia que eles venderam para a sociedade, né? Então, hoje, eu queria, com a ajuda de vocês, fazer o seguinte: como essa atitude do governo de influenciar no preço dos combustíveis pode ser enxergada como uma atitude positiva, uma atitude para proteger a economia nacional, para proteger a população? Então, para ficar tentar ser bem didático aqui, né? O preço do derivado, na verdade, né, do combustível, o gás de cozinha, o diesel, a gasolina, a partir do governo Temer, com o Pedro Parente, eles começaram a colocar a cotação desse... Antes existia um tempo em que a gente observava se ia ter necessária intervenção, se ia precisar realmente subir, para que essas intempéries que o Tadeu colocou aqui, da geopolítica, enfim, do valor de fora do Brasil interferir no nosso preço, do nosso combustível, do nosso derivado final, o governo ele intervia para segurar esse preço. Então, naquela época que a gasolina era R$ 2,30, R$ 2,50 e a gente ouvia as panelas soarem o tempo inteiro, manifestações, enfim, a gasolina mais cara do mundo, naquele período o governo intervia. Intervia por quê? Porque a gente sabe do papel social, desde o custo para o caminhoneiro, para ele poder abastecer e transportar, como bem disse o Tadeu, o nosso país ele é muito dependente ainda da malha rodoviária. E essa malha rodoviária ela é sustentada nos combustíveis derivados de petróleo. Então, se aumenta, eles mudaram a lógica. Antes a Petrobras segurava o preço, se fosse preciso, subsidiava o preço. E eu quero fazer um destaque só nessa questão de subsidiar, que é o grande lance que foi feito na Petrobras. Nos anos em que houve maior intervenção de subsídio, né, da Petrobras, nos 3 anos onde o governo Dilma, na época, subsidiou o preço dos combustíveis no Brasil, nós tivemos lucro um ano de 20,3 bilhões, no outro ano de 35 bilhões e no outro ano de 24 bilhões de reais de lucro que a Petrobras teve mesmo subsidiando. Por que a Petrobras teve lucro mesmo subsidiando os combustíveis? Porque a Petrobras ela é uma empresa integrada, do poço ao posto e do pasto ao poste. Ou seja, como ela produz, ela refina, em uma parte dela distribui ainda, né? Porque já tem outras empresas de distribuição, que era inclusive a reportagem que o Tadeu citava aqui. Então ela consegue subsidiar e mesmo assim ter lucro. Porque ela produz petróleo e ela vende o petróleo no preço de mercado. E a refinaria, na hora que dá uma segurada no preço, o impacto na hora do balanço final, ele é positivo para a Petrobras. Então é por isso que a gente defende uma empresa integrada do poço ao posto. Agora, com a nova lógica que o Pedro Parente e o Temer usaram à época, qual foi essa nova lógica? Eles colocaram, assim que sobe o valor do preço do petróleo na cotação internacional, aqui no Brasil, na mesma hora que sobe lá fora, sobe aqui no Brasil. Ou seja, se o barril do petróleo que chegou a 25 dólares e ele foi subindo, principalmente no ano passado,
teve uma subida muito rápida, a população sentiu. A gasolina que era R$ 3,89 chegou a R$ 5,00 em menos de um ano. E hoje o governo Bolsonaro ele decide fazer exatamente a mesma lógica. Porém, ele teve um lapso enfim, né? E aí ele interviu no preço do diesel há umas 2, 3 semanas atrás. Que ele está correto. Ele tem que intervir no preço do diesel, que é a mesma lógica que a Dilma e o Lula usaram no passado. Porque a Petrobras ela não é uma empresa qualquer de petróleo. Ela não é uma empresa que tem simplesmente o papel de dar retorno para o acionista. A Petrobras é uma empresa que tem um papel social. E esse papel social ele é claramente enxergado justamente nessas horas, em que o mercado internacional vem, faz uma intervenção em que pode dar uma intempérie no nosso país e vem e acontece isso. Então, 2 pontos que influenciam no preço dos combustíveis hoje, um é a cotação internacional e outra que é essa cotação internacional em dólar. Então, se o dólar sobe, a gasolina sobe, e se o preço do barril sobe, a gasolina sobe. Essa é a lógica que nós temos que combater agora com esse governo, e é a mesma lógica que o Temer usava e que culminou na greve dos caminhoneiros, que também teve a greve dos petroleiros no ano passado. Tadeu, se quiser complementar. Só lembrar aí que o Bolsonaro ele acertou mesmo em ter, de certa maneira, aí, encontrado uma saída política, porque a gasolina, obviamente, ela é um grande insumo, então quando você mexe nela, você mexe com a vida de todo mundo. E aí, mexeu com a vida dos caminhoneiros, o Bolsonaro achou uma saída entre Petrobras e caminhoneiros e escolheu os caminhoneiros. Mas foi da maneira que ele está acostumado a fazer as coisas. Com extremo amadorismo, com muito amadorismo, mas muito mesmo. Um presidente da República não pode intervir numa empresa da maneira que ele interviu, telefonando para o ministro da Justiça ou presidente um dia antes. A Petrobras é a União é acionista majoritária da Petrobras. Por causa disso, ela tem prerrogativa na escolha do presidente, prerrogativa na escolha da direção e prerrogativa na escolha de cadeiras do Conselho Administrativo. Então o que o país tem que fazer? Tem que criar um plano de ajuste de combustíveis que atenda a Petrobras e que atenda a população. Na época do governo Dilma, de 2011 a 2014, esses fatídicos reajustes, desses fatídicos poucos reajustes nos combustíveis, por que o governo Dilma optou por fazer isso? Eu não vou nem argumentar se sou contra ou a favor, não. Dentro aqui do nosso meio de discussão do petróleo tem de tudo. Só para citar, por exemplo, o presidente Gabriel, ele critica a política da presidenta Dilma. Eu, por exemplo, tenho um texto publicado de 2014 que defendo a política da presidenta Dilma. Então, é realmente uma linha muito tênue, mas o governo tinha um projeto. Qual que era o projeto? Nós não vamos jogar a inflação nas costas do trabalhador, como foi feita a vida inteira do Brasil, assim, a vida inteira moderna da economia, moderna nova república. Que é o quê? Você aumenta a taxa de juros, com isso você para de circular dinheiro, você aumenta desemprego, diminui o poder de compra, a inflação diminui. É sempre assim que foi feito. Até o primeiro reajuste do Lula, do primeiro governo Lula, foi feito desse jeito. Então a Dilma tentou fazer de um jeito diferente. Qual que foi o jeito que ela encontrou para fazer? Vamos segurar os preços. E aí, as grandes empresas do país que se alimentam das riquezas do país, como é a Petrobras, a riqueza minha e do Teseu que vai lá trabalhar, gastar nossa saúde para trabalhar, a riqueza material e mineral do país. Em períodos de crise, como foi o período de 2011 a 2014, com o capitalismo na ressaca daquela velha crise de 2008, a crise do subprime, o governo escolheu, para manter o pleno emprego, fazer com que o preço da gasolina ficasse mais baixo. Isso foi um plano do governo. Se está certo ou errado, a gente vai para a discussão. Inclusive é importante fazer a discussão para a gente aprender qual que é o período melhor de reajuste, como que a gente deve reajustar, quem está impactado pelos reajustes. Isso é certo. Agora, é fato que enquanto acionista majoritário, o povo brasileiro, através da União, tem que optar nas políticas da Petrobras. Tem que optar. E para isso o presidente, que nós somos uma democracia representativa, pelo menos no papel, hoje em dia não mais, mas no papel o presidente tem que dar as cartas olhando como que a empresa vai se sustentar, mais a população brasileira. Naquele momento foi escolhido. A conta da crise não vai chegar no bolso do trabalhador e da trabalhadora. E não chegou. Agora, o que o pessoal faz? Tem crise, joga no bolso da galera, deixa a galera se virar para lá, deixa se explodir para lá, que nós estamos aqui em Brasília, tá legal, os hotéis estão bacanas, os voos estão chegando e pra gente tá de boa. Essa é a política atualmente. Sim.
E aí a população lida com a alta dos preços do combustível em meio ao desemprego, em meio à queda do salário mínimo, em meio à reforma da Previdência, uma coisa juntando na outra, né? Cada um que se vire. Mas, enfim, eu tenho mais duas questões que eu queria fazer. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer rapidamente para a gente não estourar muito o nosso tempo, né? Mas uma delas é, para além desse projeto de privatização das refinarias, que já vai ser um golpe fatal aí nesse papel social da Petrobras, que ela deveria desempenhar, né? Que outras áreas da Petrobras poderia se considerar que estão sob ataque nesse governo do Bolsonaro? Porque ele tem esse projeto privatista, já anunciou as refinarias, mas com certeza outras áreas podem vir a sofrer aí dentro dessa lógica privatista do Paulo Guedes, né? Vocês enxergam hoje alguma outra área da Petrobras, para além dessa venda do refino, que esteja ameaçada? Sem sombra de dúvidas, tá? Vou usar a mesma lógica aqui, Tadeu. Vou falar um pouco, você fala em seguida. É tudo. É igual o Paulo Guedes falou no vídeo. É tudo. Tudo. O sonho dele é privatizar tudo, né? Usar a mesma receita que usou no Chile, enfim, a lógica do Chicago Boys lá. Mas é o seguinte, o principal, né, eles estão querendo, acho que o principal, assim, de longe, o maior ataque que está colocado nesse momento é a cessão onerosa. Eles querem mudar a lei que garantiu a lei de partilha, que garantiu uma série de benefícios para o povo brasileiro, para vocês terem ideia, hoje nós temos 5 plataformas produzindo na cessão onerosa, onde essas 5 plataformas, elas produzem com 2 poços 80, 100 mil barris. 100 mil barris é uma eficiência maior do que a da Arábia Saudita, por exemplo. É um custo baixíssimo de barris, com plataforma própria, com tecnologia própria, com mão de obra própria, projetos feitos no Brasil, investimentos bancados pela Petrobras e simplesmente hoje são os projetos mais eficientes do mundo na exploração do petróleo. Então, esses projetos, eles têm dado certo e têm tudo para ser continuado. E simplesmente a lógica que eles querem fazer é tirar uma parcela da cessão onerosa para abrir para o mercado internacional. Então hoje o que já representa mais de 50%, que é a exploração do pré-sal, com poços surpreendendo a produção, a longevidade de produção, enfim, surpreendendo completamente tudo aquilo que foi colocado, e inclusive o Pedro Parente, na época falou ainda como presidente, endeusaram muito pré-sal, eles querem mudar a lei para entregar reservas de petróleo que já são da Petrobras. A Petrobras já está investindo, já mostrou que tem competência para explorar. E eles querem entregar naturalmente porque é o nosso filé mignon. Os interesses de tudo isso a gente sabe quais são. E, infelizmente, está com esse projeto de lei rolando lá no Congresso Nacional. Isso aí para o Brasil seriam bilhões perdidos. Bilhões e mais bilhões. E sim, enquanto a Petrobras, que aí você tocou, Ivan, um ponto fundamental, né? A gente tem a TAG, a NTS, outras empresas que são de distribuição, que são importantíssimas, que estão sendo vendidas também, que o Tadeu pode até comentar mais, para não ficar só eu falando aqui, Tadeu. Mas em relação a essa questão dessas plataformas, é fundamental a gente ter isso em mente, porque sem a cessão onerosa, o Brasil, realmente a Petrobras, ela vai à míngua. Porque hoje a cessão onerosa é o grande filé mignon que está colocado para a Petrobras. Então a gente defende que esses navios, essas plataformas, que entram justamente naquela questão principal. Qual é o principal problema no Brasil hoje? É a reforma da Previdência? Não. O principal problema no Brasil é emprego. O governo atual não fez nada, simplesmente nada para gerar emprego. Saiu hoje uma nota da Confederação Nacional das Indústrias anunciando queda em todos os índices de produção. Todos. Índices de 7% de queda. Queda de faturamento, queda de horas trabalhadas, queda de produção. Por quê? Porque não tem consumo. Só se vai ter consumo no nosso país se tiver emprego. Então, os maiores empregadores do país hoje são Uber e iFood. Não tem produção industrial. Então, é importante colocar isso, porque a Petrobras é capaz, sim, de voltar a produzir emprego no nosso país. E esse emprego ele vem a partir da construção das plataformas, das refinarias, a reativação dos estaleiros, das sondas aqui no nosso país. Enquanto o governo não... E os últimos navios que foram feitos pela Petrobras foram encomendados nos governos da Dilma ainda. Estão inaugurando hoje, então leva um tempo grande.
Se esse governo encomendasse alguma dessas coisas ainda agora, a gente conseguiria ter geração de emprego com o dinheiro do país, com o dinheiro da Petrobras. É mentira que as empresas estrangeiras vão gerar emprego no Brasil. Vão gerar, no máximo, subemprego e, no máximo, emprego para fazer a produção. Tem que defender que volte a reativar os estaleiros para ter emprego e matar a fome do povo brasileiro, que a Petrobras já provou que é capaz de fazer isso e tem que voltar a fazer sim. Então, Ivan, um dia, cara, a gente vai marcar de dar um pulo aí em Santos para ir na Casa de Cultura das Fora para debater a Petrobras, o sistema Petrobras, que ele é realmente muito, muito bonito, sabe? E grande. Então a Petrobras, ela tá nos fertilizantes que o pessoal quer vender, ou seja, nós somos um país cujo agronegócio é pujante, uma das maiores fatias do PIB, e a gente ainda importa fertilizante. Então, para poder fazer e consumir o fertilizante aqui dentro, nós temos Faféns distribuídas, nós temos uma malha de dutos, e aí Petrobras e suas subsidiárias, tá? As demais empresas não é tudo de uma empresa só não, sabe? Como a Gaspetro, como a TAG, como as novas transportadoras Sudeste e Nordeste, que cuidam de toda a malha de gás, onde o gás está circulando por dentro do país, é uma energia importantíssima, que é mais limpa que o petróleo, inclusive a matriz mundial tende a dar mais uma investida no gás do que no óleo cru propriamente dito. Nós temos o biodiesel, que foi uma grande inovação brasileira, que foi abandonado muito por causa de políticas espúrias, vamos dizer assim, talvez espúrias, para não ficar cometendo ilação aqui, igual essa galera gosta de fazer com a gente, mas fazer o debate responsável. Nós temos toda a logística de navios, e aí o Brasil é territorialmente muito grande, mas tem uma extensão de mar gigantesca também, com diversos portos importantes para muitas cidades, muitas economias do país, e a logística feita pela Transpetro, que leva gasolina, que leva petróleo para os seus navios, e também pelas suas malhas de dutos, tanto de óleo e de gás. Enfim, a Petrobras, cara, e só para aproveitar aqui para a gente finalizar, sei que o tempo tá curto, o investimento que a Petrobras faz na cultura, por exemplo. Se a Petrobras, se o Bolsonaro faz o que está fazendo, que é cortar, por exemplo, o Anima Mundi, que aí você tem cara de nerd, Teseu tem cara de nerd, eu tenho cara de nerd também. Nós sabemos que o Brasil é um grande exportador na tecnologia de animação para o mundo inteiro. Nós sabemos que Carlos Saldanha, por exemplo, lá do Rio da Vida, do Era no Gelo, é um dos grandes nomes que nós temos na animação. E que é um investimento que é legal de ter aqui. Que a Petrobras, ela era a grande patrocinadora do Anima Mundi. Então a Petrobras, ela é realmente uma empresa aí, que a gente costuma dizer aqui, o Ivan, para finalizar mesmo, de verdade, sindicalista quando fala que vai finalizar, ele fala mais uma meia hora. Mas como aqui a gente está no programa no horário, vou cumprir. A Petrobras, ela é a célula tonta do Brasil. Às vezes você pega ela, separa e dá uma analisada, você consegue ver ali todos os problemas políticos do Brasil, econômico, tudo acontecendo ali. Então, por isso que ela é uma grande empresa, muito importante, nós temos que debater ela com muito carinho. Sim. Ao mesmo tempo que a Petrobras está na raiz de muitos problemas do Brasil, ela também é a solução, né? Enfim. Estão me ouvindo aí? O áudio. Repete aí, que a gente não ouviu aqui, Ivan, desculpe. Opa, estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. Ah, não, legal. Não, eu tava só complementando a fala. Eu tenho uma última para finalizar, pode ser rapidinho. Opa. Pode falar. Estamos escutando. Posso falar? Não, beleza, eu achei que tinha caído aqui, deu uma travada para mim. Não, então, só um comentário que o Teseu estava falando lá da questão do desemprego, né, que tudo passa pela geração de emprego hoje no Brasil. Eu acho que vale a gente aproveitar o programa só para fazer um registro aqui, que ontem foi dia do trabalho, e vocês devem ter visto que o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional que deveria ser um pronunciamento sobre o dia do trabalho, né? Essa era a ideia. No entanto, no pronunciamento dele, ele não falou nada sobre trabalho, não falou sobre o recorde de desempregados no Brasil, que passou dos 13 milhões, não falou sobre reforma da Previdência, não falou sobre salários, reforma trabalhista, enfim, ele não falou sobre nenhum tema que diz respeito ao Dia do Trabalho, e no lugar disso, ele falou sobre a MP da Liberdade Econômica, ele falou sobre o livre mercado e sobre o processo de desburocratização para empresas, ou seja, ele fez uma mensagem dirigida a empresários. Então isso mostra muito a cara desse governo, né? No Dia do Trabalhador, ao invés de ele dialogar com o trabalhador, ele dialoga com o patrão, né? Com o empresário,
que fala sobre liberdade econômica e não sobre direitos trabalhistas, né? Então, eu acho que isso é bem simbólico, né? Bem sintomático do quanto esse governo não está falando para a população, não está falando com o trabalhador, está falando com o empresário, com o patrão, né? E isso vai desde a extinção do Ministério do Trabalho até essa fala, até a privatização das refinarias da Petrobras, né? Isso tudo enlaça muito o perfil desse governo, né? Enfim, eu queria finalizar só com uma última pergunta, que é sobre como que fica o movimento sindical em si, os petroleiros, a Sindipetro, a FUP, com relação a esses anúncios. Vocês fizeram esses últimos atos em refinarias, o Teresa estava comentando lá atrás que o Temer tentou vender também algumas refinarias, não conseguiu muito graças à mobilização dos petroleiros também. Então eu queria saber se vocês podem adiantar quais são os próximos passos dos petroleiros para tentar barrar a venda dessas refinarias. O Ivan e os ouvintes, né, da revista Fórum, a gente, na verdade, fica muito claro, né, para a gente, porque nesse momento o povo está começando a acordar, o povo foi enganado. E infelizmente alguns petroleiros também tinham sido enganados, tinham caído no canto da sereia, das fake news, da mamadeira erótica, enfim, né? Toda aquela campanha que foi feita eleitoral. O presidente ele já provou, né, mais de, sei lá, N vezes, mais de enésimas vezes, o quão incompetente e vazio que ele é. Então o presidente não tem conteúdo. Ele tem algumas pessoas ao redor dele que tentam dar um ar ali de que ele está fazendo alguma coisa, mas na hora que... Não é uma questão nem de ele saber ou não saber falar, não é nem isso. É uma questão mesmo de que ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe, enfim, gerir nada. Ele fez discursos há um tempo atrás, entrevistando no Jô Soares, sentando o cacete na privatização da Vale do Rio Doce, sentando o cacete na privatização da Petrobras. O que? Ele se arrependeu? Entrevista pro Jô Soares tá aí para todo mundo ver. Se arrependeu? O que foi? É porque ele é vazio. Então o grupo político que ele conseguiu ali para apoiar a candidatura dele e dar chance para ele ganhar é um grupo não vou nem dizer de extrema direita, né? Mas de extremo liberalismo econômico, que naturalmente é a mesma, acaba sendo meio que redundância. Mas de todo jeito é isso que tem feito. E nós, petroleiros, já em vários tempos provamos que nós somos capazes de fazer mobilizações grandes, acho que o principal desafio, Ivan, Tadeu, aqui é a gente dialogar com a população. As pessoas têm que escutar a gente para saber o que de fato está acontecendo. Para ver que o presidente não está falando a verdade para eles, assim como fez já por várias vezes. E nos nossos atos nós sentimos essa diferença. Várias pessoas que às vezes não paravam nas mobilizações e tal, essas pessoas elas pararam para participar, para ouvir, para fazer também o seu protesto. Então, os petroleiros e as petroleiras não vão deixar barato, nós vamos parar o país, se preciso for, para defender as nossas refinarias, porque isso não é uma questão de defender o umbigo, é a questão de defender a soberania. Mais de 75% do petróleo mundial é produzido por estatais. E esse cara aqui quer vir dizer que a gente precisa abrir o mercado está aberto, eles não vêm porque eles só querem pegar o filé mignon pronto depois que a estatal já investiu. Então esse jogo aí de interesses exclusos, mais uma vez, ele não está bem aberto para a população e é isso que a gente tem que demonstrar. Então, Ivan, cara, olha só, vou te falar e falar com nossos ouvintes, web espectadores e web espectadoras, que nós estamos nessa luta, cara, há um grande tempo. É cultura da categoria petroleira, desde as greves da década de 80, que culminaram na formação do novo sindicalismo, desde a greve de 95, quanto à privatização da empresa, que barrou a privatização da empresa efetivamente, foi uma das maiores greves da história do país, até a greve de 2015, onde nós efetivamente entramos dentro das plataformas, fechamos o poço a ponto de pautar o preço internacional do barril de petróleo. Nós estamos preparados para fazer essa discussão sempre que ela aparece. E desde 2015 estamos fazendo. Em 2015 colocamos uma pauta
para o Brasil. E fomos para a greve com ela. Fizemos uma discussão dentro da Petrobras, num grupo de trabalho com ela. Traçamos soluções para a crise da Petrobras, junto com a Petrobras, que foram efetivamente colocadas por ela. E agora vem um novo desafio, que a gente também está um pouco calejado pela greve dos caminhoneiros. Quando a greve dos caminhoneiros chegou, o que a gente esperava de toda a classe trabalhadora brasileira? Vamos se juntar. Está todo mundo aí satisfeito com o país paralisado. Até quem gostava ou não gostava do Temer, gostava ou não gostava do PT, sabe que o país está em situação difícil e que a classe trabalhadora precisa se levantar. E nós tínhamos a categoria preparada em estado de greve, nós tínhamos uma pauta que dialogava com a sociedade e fomos para cima. Fomos atacados, bancamos, fomos atacados pelo governo Temer, pela AGU, que pediu para que na peça contra a nossa greve, que os dirigentes sindicais fossem responsabilizados pessoalmente por tudo que estava acontecendo. Bancamos. Fomos atacados agora pelo governo Bolsonaro por uma medida provisória que sufoca financeiramente os sindicatos. E estamos encontrando saída para isso. E que não tenha dúvida que a categoria petroleira não vai esmorecer. Nós não vamos fraquejar de maneira nenhuma. Primeiro porque nós temos um grande exemplo para poder seguir, que é o nosso grande Luiz Inácio Lula da Silva, que é o maior operário da história recente do país. Antes de ser presidente, ele foi um operário que fundou a maior central da América Latina. Então, se ele está na cadeia aguentando morte de neto, morte de irmão, ataques covardes de pessoas falando mal dele e ele sem sequer poder se defender, quem somos nós para poder desistir de uma conjuntura dessa? Não vai ser a gente que vai desistir. Então, os petroleiros estão em manifestação, como foi terça-feira, estão em construção de um movimento, porque a gente também faz um sindicalismo responsável, ou seja, com consulta à base. Então nós tivemos congressos, como nós do Rio de Janeiro tivemos nosso congresso semana passada, lá na capital mesmo do Rio de Janeiro, estão acontecendo congressos espalhados por todo o país. Esse, no mês de maio, começou agora, nós vamos ter um congresso dos petroleiros, nós vamos preparar uma grande luta. Se precisar parar o país, como os caminhoneiros pararam, para poder dar o nosso recado, nós vamos parar. O que a gente não vai fazer aqui é desistir do nosso país. Isso aí é sem cogitação. Nós temos propriedade para poder fazer o debate com quem quer que seja, no espaço que foi escolhido, numa universidade, dentro da Câmara, no meio da rua, sabe? Nós temos nos preparado para esse debate há muito tempo, com o Instituto de Pesquisa nos fornecendo dados. E, claro, temos a cultura de luta e de desistir jamais. E nós vamos colocar essa cultura em prática. Legal, bacana, Tadeu. E esse programa da Fórum, em parceria com o Sindipetro, acho que vai contribuir nesses próximos meses aí de luta também, para mostrar como que a categoria está mobilizada para desmistificar algumas coisas, como a gente fez hoje com relação aos preços, às privatizações, enfim. Muito bacana esse debate. A gente vai encerrando por aqui mais um programa, a segunda edição do Fórum Sindical. O próximo programa volta na quinta-feira que vem, novamente comigo, Ivan Longo, aqui de São Paulo, da Fórum, e o pessoal aí do Sindipetro, Tadeu, Teseu. Obrigado mais uma vez pelo debate enriquecedor aí de vocês. Depois, para quem pegou nosso vídeo do final, a gente tem o primeiro programa que está no nosso repositório no YouTube. Então, eu peço para todos que acompanham esse programa para que compartilhem, assistam ao anterior também, que dialoga muito com esse. E, enquanto isso, a gente vai preparando o nosso próximo programa para a semana que vem. E depois a gente vai ter material sobre toda essa discussão nas nossas redes, matérias na Fórum, enfim. Muito obrigado mais uma vez, Tadeu e Teseu. Até o próximo programa. Um abraço para todos. De nada, Ivan. Abração, cara. Abração para todo mundo. Abraço a todos. E que não ousem da nossa capacidade de lutar. Jamais. Valeu, gente. Abraço. Valeu.